Basília, já já então a gente volta a conversar mais com a nossa analista de política, Basília Rodrigues, e também com o advogado criminalista Max Telesca. A gente vai continuar falando, sobre essa operação, a mais letal da história do estado do Rio de Janeiro. Agora vamos convidar para a nossa conversa o Luiz Flávio Sapori, do Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Luiz, seja muito bem-vindo ao Poder Expresso. Infelizmente, nesse dia, tratando sobre essa operação, esse cenário de guerra que vimos ontem no Rio de Janeiro. E eu gostaria de começar perguntando ao senhor, se houve erro no planejamento, qual é a sua avaliação a respeito dessa mega operação de ontem? Obrigada pela participação e boa tarde. Boa tarde, Vitória, é um prazer participar do programa. Um abraço, inclusive, à Basília, que está lá também participando dessa conversa. E um abraço a todos e todos estão nos assistindo. Vitória, a sua pergunta é muito importante e muito direta. Eu diria que não houve erro de planejamento. O que foi feito ontem no Rio de Janeiro e os resultados alcançados, as 130 mortes, quase 120 mortes, alcançadas, era o que eles queriam, na verdade. Aquela operação foi feita e planejada para matar mesmo boa parte dos traficantes do Comando Vermelho. A operação não foi planejada, Vitória, para prender boa parte dos traficantes. Aquela operação não foi feita para prender uma grande quantidade de drogas ou para prender as principais lideranças. Está claro, ela foi, de alguma maneira, resultado de uma estratégia de lidar com o Comando Vermelho como um inimigo a ser exterminado. É assim que o governo do Rio de Janeiro pensa, é assim que o governo do Rio de Janeiro tem feito há 30 anos, o que a gente tem chamado isso de uma guerra particular entre policiais e criminosos, entre polícias e tráfico de drogas, entre as facções do tráfico do Rio. Então, essa operação é mais um elemento, é mais uma pedra, numa peça de um quebra-cabeça, Vitória, que vem sendo montado há 3 décadas. A lógica de lidar com o tráfico, com o crime organizado, pela morte, pelo extermínio do oponente. Só isso. Sem se preocupar em ocupar o território, Vitória. É aí que é a minha grande crítica. Sim, e esse modelo atual, como o senhor está trazendo aqui para a gente, é falho. E o crime organizado acaba se recompondo em pouco tempo. Por que o Rio de Janeiro, no caso, não rompe esse ciclo? O que acontece que operações ocorrem, pessoas morrem, mas o crime organizado volta e com força total? Essa é a pergunta de $1 milhão, Vitória. Eu fico me perguntando como é possível lideranças políticas daquele Estado, secretários de segurança, comandantes das polícias militar e civil, como é que a elite política do Estado do Rio de Janeiro não aprendeu com o passado? Como é possível alguém que lidera esse Estado ignorar 3 décadas e meia, quase 4 décadas, onde esse mesmo modelo tem sido adotado. E se essa pessoa, se o governador Cláudio Castro tivesse minimamente o discernimento, ele descobriria, Vitória, que nessas 3 décadas e meia de enfrentamento armado ao tráfico, o que aconteceu na prática? O crime organizado aumentou no Rio. A situação hoje da criminalidade organizada no Rio, 2025, é muito pior do que era em 1990, quando eles começaram a adotar esse modelo, esse enfrentamento. A violência não diminuiu, a corrupção aumentou, a corrupção da polícia, a corrupção na política. Então, nós temos uma situação de degradação da segurança pública no Rio de Janeiro, que é resultado de uma história. Ela não começou nesse governo, não é culpa muito menos do governo federal, não é culpa da ADPF do ministro Fachin, como alguns estão querendo dizer. A culpa é de uma história, é de governadores, secretários de segurança, chefias de polícia que, ao longo de 30 anos, replicaram o mesmo modelo equivocado, porque, na verdade, isso tem ganhos políticos de curto prazo. O governador Cláudio Castro, certamente, ele está colhendo um benefício eleitoral, suponho, ele deve estar analisando que a população deve estar apoiando, ele está visualizando a eleição do ano que vem. Os políticos, eles analisam muito a curto prazo, os ganhos, os custos e os benefícios das ações de segurança pública. Então, hoje no Rio de Janeiro e boa parte do Brasil, bandido bom é bandido morto. Isso ganha voto.
bom o senhor ter comentado essa questão política, que eu ia perguntar justamente isso ao senhor. Ontem vimos aí narrativas, né? Ouvimos narrativas do governador do Rio falando que não teve ajuda do governo federal, ministro Ricardo Lewandowski falando que não houve esse pedido de ajuda. Essa falta de integração acaba justamente se tornando uma questão política? Ela é uma questão política e uma questão institucional grave no Brasil. Não é só no Rio de Janeiro, Vitória. Isso é um problema nacional, né? Esse é um dos maiores desafios que a gente tem hoje para lidar com a criminalidade organizada. Porque hoje nós não temos uma integração muito clara, por exemplo, da Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, com as polícias estaduais, com as guardas municipais, com o Ministério Público Estadual, com o Ministério Público Federal, Receita Federal, COAF. Todo esse aparato, né, organizacional, estadual, federal e municipal, Vitória, cada um, de maneira geral, trabalha no seu canto, cada um no seu quadrado, né, para dizer numa linguagem popular. Isso gera desintegração, desarticulação. Em alguns momentos, a gente junta essa turma e os resultados aparecem, como foi o caso recente em São Paulo, da Operação Carbono Oculto, que teve resultados fabulosos no desmantelamento daquela radicada de lavagem de dinheiro na Faria Lima. Aquele é o modelo, é aquele o caminho que a gente tem que seguir de articulação, de integração de esforços. Por isso que eu entendo e tenho defendido que o Congresso Nacional aprove a PEC da Segurança Pública. A PEC da Segurança Pública, ela institui e põe na Constituição o SUSP, o Sistema Único de Segurança Pública, porque é ele que vai tornar prático essa cooperação, essa integração dos entes federados, que hoje é muito mais a exceção do que a regra. Sim. E na avaliação do senhor, né, em quais situações a GLO pode ser, de fato, ser uma solução à intervenção militar com as forças do Exército, Marinha, Aeronáutica no estado do Rio de Janeiro? O Rio de Janeiro aplica GLO há 30 anos. De novo, olha, Vitória, estou falando 30 anos, não é brincadeira, não, é sério mesmo. Há 3 décadas, desde a década de 1990, o Rio de Janeiro já aplica GLO. Isso não é novidade. Quantas vezes nós já vimos forças armadas em portos, aeroportos, nas ruas do Rio de Janeiro? Com muita frequência. Há 6 anos atrás, houve uma intervenção federal do Rio de Janeiro, uma intervenção onde o Braga Neto, né, que foi vice do ex-presidente Bolsonaro, foi o grande líder da intervenção. Então, a GLO não soluciona nada concretamente. A presença das Forças Armadas, por si só, não vai resolver o problema. Agora, ela pode ajudar. Pode ajudar, como ajudou na época, de novo, das UPPs. Na época das UPPs, e aí eu vou lembrar em 2010, porque 2010, quando houve aquela ocupação do Complexo do Alemão, acho que você vai se lembrar disso, apesar de você ser muito jovem, você vai se lembrar disso. Quando houve a ocupação do Complexo do Alemão em 2010, tinha polícias estaduais, polícias federais, aeronáutica, exército, e foi uma operação de grande sucesso. Então, quando você tem uma estratégia articulada de ocupação territorial, como foi na época das UPPs, a GLO funciona. Ela é útil, ela contribui muito. Então, eu entendo que ela pode ser um acréscimo, mas se o governo do Rio de Janeiro resolver e adotar a estratégia da reocupação, a retomada de territórios, tanto do tráfico quanto das milícias. Não podemos esquecer das milícias, não. O problema das milícias no Rio é tão ou mais grave que das facções do tráfico. Sim. E, Luiz, uma dúvida que eu fiquei hoje vendo aquela cena, com certeza o senhor acompanhou também, dos próprios moradores retirando aqueles corpos, né, de dentro da mata ali. Esse não seria o papel do poder público? A gente está, inclusive, rodando essa imagem, essa triste e lamentável cena, porque agora, né, a Polícia Civil do Rio fala em investigar fraude processual pela remoção desses corpos. Qual seria o processo ideal? Inclusive, se fala que moradores ou, enfim, alguém retirou roupas camufladas que possíveis integrantes de facção criminosa estariam vestindo nessa mata e agora eles estariam apenas de cueca e vestimentas, né, íntimas, e agora a Polícia Civil do Rio fala em investigar por fraude processual a remoção desses corpos. Qual que seria o papel do poder público para a gente não acabar
replicando cenas como essa? Olha, Vitória, você me desculpa, mas eu devo rir para não chorar, né? Polícia Civil do Rio de Janeiro ameaçar os moradores de fraude processual, né? Quando quase 70 cadáveres foram removidos, esquecidos, ignorados pela Polícia do Rio de Janeiro. Eles não iam fazer remoção, porque era tarefa dele, do Instituto Médico Legal. A perícia, obviamente, do ponto de vista processual, a perícia criminal devia estar fazendo, né, o local de crime de cada um desses cadáveres, mas dadas as características da operação policial de ontem, isso era quase que impossível. Né? Isso aconteceu com todos os outros 60 cadáveres ou 50 e poucos cadáveres que não estavam nas matas. Então é hilário, é patético esse tipo de argumento que vai processar moradores de fraude processual. Né? É porque, na verdade, essa remoção, essa cena que assustou o Brasil, essa cena que está, né, circulando no mundo inteiro, ela revela a crueldade, a carnificina que aconteceu ontem no Rio de Janeiro, Vitória. É por isso. Ela está incomodando as polícias do Rio, ela está incomodando o governador do Rio, porque é uma cena que assusta. É uma cena de altíssimo grau de desumanização, uma cena de barbárie. É uma cena típica da Idade Média, Vitória. Típica de Idade Média. E está aqui em 2025 no Rio de Janeiro, né? Na segunda cidade mais importante, ou talvez mais importante do Brasil. Então, não há, as autoridades policiais do Rio de Janeiro, eu não tenho o que dizer. O que elas têm que fazer é justificar quem foi assassinado, quem foi morto, qual é o perfil, quem são essas 120 pessoas, 118, na verdade, 4 policiais, infelizmente, né, foram vitimados, mas esses 118, 117 indivíduos suspeitos que foram mortos, quem são? Eram todos criminosos? Eram todos do PCC, do Comando Vermelho? Essa é a tarefa da Polícia Civil do Rio de Janeiro hoje, que eles se preocupem com isso, esqueçam essa coisa de fraude processual, porque isso é hilário. Sim, e pela trajetória do senhor acompanhando todos esses casos ao longo desses anos, o que fica para a população desses territórios depois de um dia como o de ontem, né? Pós-operação, o que fica para esses moradores? Medo e insegurança, ansiedade, fica uma sensação de estão desprotegidos, uma sensação que eles não podem contar com o poder público, com a polícia, com o governador, e muito menos eles eram reféns das facções. Eles eram vítimas de um domínio perverso do Comando Vermelho. Então não dá para glamorizar o que acontecia antes. Agora, quem mora no Rio de Janeiro sabe muito bem que o que pode acontecer é um grande risco, Vitória. Ou do Comando Vermelho se reagrupar, é uma possibilidade, o que eu acho que é a principal possibilidade. O Comando Vermelho vai recrutar novos membros, vai adquirir novos fuzis, vai comprar cocaína, vai voltar a fazer o que ele sempre fez ali na região. É o que eu acho que vai acontecer nas próximas semanas. Mas existe uma outra possibilidade. Se o Comando Vermelho não conseguir se reerguer ali, o terceiro Comando Puro pode retomar esse território. Porque são facções criminosas rivais, sem considerar, inclusive, as milícias da região oeste do Rio de Janeiro. Se o Comando Vermelho não for capaz de rapidamente se manifestar nesse território, tanto no Complexo do Alemão como no Complexo da Penha, teremos um cenário nas próximas semanas e meses de ocupação desse território por um novo grupo criminoso, seja o terceiro Comando Puro, seja milícias. Por quê? Porque o governo do Rio, as polícias do Rio, não ocuparam o território. Saíram, abandonaram. A população agora está à mercê de quem vai ser agora o novo, né, a nova dominância. Qual vai ser o novo grupo criminoso que vai agora preponderar na região. É uma situação muito, muito difícil. É lamentável. Luiz Flávio Sapori, membro do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, muito obrigada pela participação, por todos os esclarecimentos hoje ao vivo com a gente aqui no Poder Expresso. Obrigada, boa tarde. Boa tarde, Vitória. Um abraço a todos e todas que nos assistiram. Obrigada. SBT News, o maior canal de notícias do YouTube.